Olá, eu sou o Severo e nós estamos mais uma vez com a nossa atualização do BI Centro Rochas de maio de 2020. Nesse mês temos uma nova versão 2.0. O que é de novo? São novos gráficos da evolução mensal e do acumulado ano. E temos uma nova página com decomposição gráfica para estados, países, SH4 e NCM com ranking pela receita FOB. Vou me dirigir ao nosso BI que já está aberto. Nós estamos aqui com o nosso BI de nova cara, que apresenta novos ícones, e nós vamos iniciar utilizando aqui esse módulo, o módulo da evolução de valor e percentual, onde nós temos os nossos novos gráficos. Aqui estamos na nossa primeira página, onde nós temos o mês sobre o mês imediatamente anterior. Nós estamos aqui com o nosso resultado de abril já apurado, e nós temos esse gráfico que é muito interessante, as seguintes informações. Aqui no mês de abril, colocando o mouse, ele nos apresenta o valor do mês de abril, foram 67,1 milhões de dólares, o MM, que significa o mês imediatamente anterior, ou seja, o mês de março de 2020, que foram 81,2 milhões de dólares. A diferença desse mês de abril para março foi de 14,1 milhões, o que representou 17,3% de queda. Aqui em cima, então, nós temos menos 17,3%. A diferença é apresentada também aqui e 14,1%, o vermelho significa negativo, e os meses que nós temos a parte verde significa positivo, ou seja, tivemos um aumento em relação ao mês imediatamente anterior. O gráfico de baixo é a mesma coisa, porém mostra o peso em toneladas, em quilos, perdão. Vamos avançar para a nossa próxima página. Nesta página nós temos a informação do mês em relação ao mesmo mês do ano anterior. Novamente colocando o mouse aqui no mês de abril, então nós temos as informações de abril, 67,1 milhões, e as informações de abril de 2019, que foram 87,2 milhões, uma queda de 20 milhões, que representou 23% negativo. O gráfico de baixo apresenta as mesmas informações, porém em peso, em quilos. Temos ainda mais uma página, onde nesta página nós temos o acumulado ano. Aqui no mês de abril, então é mostrado o acumulado de janeiro a abril em relação ao mesmo período do ano anterior, de janeiro a abril de 2019. Então nós tivemos um acumulado deste ano 267 milhões contra 309 milhões de janeiro a abril de 2019, 41,6 milhões de diferença, representando uma queda de 13,5%. O gráfico de baixo apresenta as informações em quilos. Vamos retornar ao nosso menu principal e vamos para a nossa segunda novidade do mês. Vamos acessar aqui o módulo de estados. Foi criada uma nova página, então vamos avançar aqui. E nessa nova página nós temos um gráfico bastante interessante, conhecido como Decomposition Tree em inglês, ou decomposição gráfica em português, onde nós temos informações do estado, da UF, informações do país, da SH4 e da NCM. Aqui nos é apresentado o ranking em valor em receita, tanto da UF, do país, do SH4 quanto da NCM. O gráfico é interessante porque ele mostra uma árvore, onde nós temos aqui o valor total, na nossa análise de janeiro a abril de 2020, 267,35 milhões de dólares, onde o principal estado exportador é o Espírito Santo. Posicionando o mouse, ele nos traz as informações, ou seja, do Espírito Santo exportou 220,7 milhões, isso representa 82,55% do total exportado. O peso foram 432 milhões de quilos, a um preço de 510,37 dólares por tonelada. O principal estado exportador do Espírito Santo, aqui no ranking, é os Estados Unidos, que representa 57,2%,
das exportações do Espírito Santo. O segundo é a China e assim por diante. Aqui na SH4 nós temos as principais SH4 que os Estados Unidos importa do Espírito Santo. Então, a principal SH4 importada pelos Estados Unidos do Espírito Santo é a 6908. E as outras informações de valor, o quanto essa SH4 representa, no caso 57%, peso e o preço. E aqui as principais NCMs dessa SH46908. Aqui nós podemos também estar alterando, aqui é o Espírito Santo, vamos colocar aqui o segundo no ranking, que é Minas Gerais. Minas Gerais representa 10,88% das exportações brasileiras, e aqui ele mantém o ranking aqui do primeiro Espírito Santo, que é os Estados Unidos, que é a 6908. Porém, ele mostra também o ranking de Minas Gerais, que não é o mesmo do Espírito Santo. Enquanto o principal país destino do Espírito Santo era os Estados Unidos é o terceiro destino de Minas Gerais, o primeiro é a China e o segundo é o Reino Unido. Aqui é a mesma coisa, enquanto as pedras de Cantária, SH46908, era o principal produto exportado pelo Espírito Santo, esse é o segundo de Minas Gerais, sendo que o primeiro é a 69083, ou seja, ardose. E assim também para as NCMs. Podemos também estar alterando aqui, estamos enxergando aqui os Estados Unidos, vamos ver o principal destino, que é a China, clicando aqui. Então aqui o SH4 se altera, então o principal produto exportado para a China de Minas Gerais é a SH4 2516, é o granito. Aqui nós temos também uma ajuda, posicionando o mouse aqui na interrogação, então abre um pequeno texto mostrando os controles. Botão esquerdo do mouse pressionado ele desloca o gráfico, vamos fazer isso. Então eu posso estar deslocando esse gráfico em qualquer posição. E também, rodando aqui o botão central do mouse, nós podemos dar um zoom e também, segurando a tecla esquerda do mouse, arrastar. Outra forma de estarmos fazendo análise é retirando uma dessas variáveis. Nós temos aqui 4 variáveis. Se eu não quero ter a variável F, quero apenas a variável país SH4 NCM, eu clico aqui no X, retirando da nossa análise a variável UF. Agora aqui eu tenho o ranking, o principal aqui é os Estados Unidos, no nosso ranking, e assim as SH4 e as NCMs. Eu posso também estar retirando outros campos. Vou retirar aqui a SH4 e deixar a NCM. Pronto. Então temos agora o país e a NCM. Vou retirar o país e ficar somente com a NCM. A principal NCM exportada é a 68029390, outros granitos trabalhados. Posso, inclusive, também retirar a NCM, ficar apenas com o total. É possível recompormos o gráfico, clicando aqui do lado do gráfico no mais, e aqui selecionamos, não precisamos manter a ordem, posso colocar em qualquer ordem as nossas variáveis. Nós temos aqui 4 variáveis, país, SH4UF e NCM. A nossa primeira variável era a UF, eu vou inverter, eu vou colocar como primeira variável o país. E aqui nós temos então a primeira variável os Estados Unidos. Vamos clicar aqui no mais. E aqui eu posso escolher a variável que eu vou querer do lado dos Estados Unidos. Tenho 3 aqui na nossa escolha. SH4, UF e NCM. Eu vou escolher agora a variável e eu vou selecionar aqui a variável SH4. Então, para os Estados Unidos, a principal SH4 é 69082. Eu vou clicar aqui e escolher mais uma variável. Nesse caso, eu não vou colocar a NCM, eu vou colocar a UF. Então, agora aqui nós temos o nosso principal país, que é os Estados Unidos. Nós exportamos a SH4 6802. E os principais estados que estão exportando essa SH4, em primeiro lugar, é o Espírito Santo, com 56,98%.
depois o Ceará e assim por diante. Se nós quisermos retornar ao original, clicamos aqui, limpa todos os filtros. Então nós retornamos ao padrão. Vamos voltar aqui ao nosso menu principal. E assim terminamos essa apresentação rápida da nova versão 2.0. Espero que tenham gostado e para os próximos meses teremos ainda mais novidades. Um abraço!